Vamos lá, gente. Cara, muito feliz por hoje, a primeira onde do ano. E eu queria aproveitar o embalo que nós estamos falando do filme, da série. É um filme, né, na verdade? Do Bird Box. E que explodiu, enfim, em não sei quantos dias, já tinha quase 50 milhões de visualizações. Enfim, e por ser um filme do Netflix, que os filminhos deles são ruins, né, gente? Cá entre nós, mas enfim. Eu queria trazer uma palavra aqui, o coração de todo mundo, que Deus tem falado comigo e que vai dar de sincar muito bem com a ideia do filme. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Quem abriu aí? Diz eu abri. Quem não abriu, diz eu não abri. Nossa. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. 5, versículo 7. Tá rolando a live também? Da onde? Beleza. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, todo mundo abriu. Vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que? Novamente. Porque nós vivemos por fé. Cita comigo, fé. E não pelo que vemos. Tá ok? Basicamente a ideia do filme são criaturas invisíveis. O filme não descreve, a história não conta se é um espírito, se é um poder, se é uma energia, se é uma força, o que for. Simplesmente começa a vir como que um vento, as árvores começam a se mexer, vem como um barulho, e de repente a pessoa que não está vendada, é como se algo entrasse dentro dela e trouxesse memórias ruins, trouxesse uma grande tristeza, algo ruim, muito pesado, a ponto da pessoa querer se matar instantaneamente. Então essa é basicamente a ideia do filme. Aquele espírito, não sei se pode dizer esse nome, mas aquele troço ruim demais, entra e causa a morte na pessoa, tá ok? Essa é a ideia. Então por isso que as pessoas no filme, elas andam vendadas constantemente. E normalmente aquele espírito, ele sempre vai pegar pessoas assim com problemas. Se você for ver todo o contexto do filme, depois que você estudar e ler, ela pega pessoas que já estão desanimadas, pessoas que já estão com problemas na família, pessoas que já são doentes, pessoas que não queriam engravidar, enfim, em várias situações. E o filme ele é baseado num livro de 2014, e depois você pode procurar, só que o livro ele é muito mais pesado, né? Para quem já viu o filme, o final dele é um final muito esperançoso. Ele é um final que traz alívio. Que legal, né? Ficou bonitinho assim, ficou legal. Mas no livro, o final dele é um final totalmente pesado e meio que traz, tipo, meu Deus do céu, né? Eu não vou falar, senão é muito spoiler aqui, a galera não assistiu ainda. Enfim, se nós trazendo para o contexto basicamente que nós estamos vivendo, nosso cotidiano, a nossa vida cristã, interessante que nós vemos esse texto do apóstolo Paulo. Nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas nós andamos, nós vivemos por fé. Interessante que ele usa esse termo, nós vivemos. Ele usa essa palavra dizendo que, de fato, a nossa vida aqui na terra, a nossa caminhada aqui na terra, desde do nosso nascimento, a nossa infância, adolescência, juventude, a nossa velhice, ela deve ser guiada por fé e não deve ser guiada por aquilo que nós vemos, daquilo que os nossos olhos físicos estão enxergando. Por que o apóstolo Paulo ele traz essa referência? Porque nós, infelizmente, nós nos envolvemos demais por aquilo que nós estamos vendo, pelas coisas que estão acontecendo. Eu quero trazer uma passagem rápida para você pegar o gatilho da palavra aí. Lá em Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 31, conta a história de Pedro andando sobre as águas. É o momento em que Jesus fala para os discípulos, vão à frente de barco e eu vou depois. Os discípulos pegam um barco e vão e se retiram, no meio da madrugada. De repente eles veem um homem andando sobre as águas.
e eles ficam assustados, obviamente, e eles começam a gritar e falar, é um fantasma, e de repente, vem uma voz dizendo, não, sou eu, gente, calma, fiquem tranquilos. E Pedro fala, se és tu, Senhor, faz com que eu ande sobre as águas, eu vá até você. E Jesus, ele fala o quê? Vem, não é assim? Jesus fala, vem agora. E Pedro, ele sai do barco, a história conta que ele começa a andar sobre as águas. Só o que acontece nesse momento, ele começa a olhar as tempestades que estão à volta dele. Ele começa a olhar a situação, o vento que começou a soprar, que foi muito forte, o texto descreve em Mateus capítulo 14. Então o vento sopra e ele infelizmente começa a afundar. Isso é basicamente uma ideia daquilo que nós vivemos, a nossa realidade espiritual, daquilo que nós estamos fazendo, a nossa vida. Se nós, infelizmente, fomos guiados por aquilo que nós estamos vendo, nós não vamos atingir o propósito de Deus. Nós não vamos conseguir ter bom êxito no nosso cristianismo, não vamos conseguir atingir o propósito de fato que Deus tem para nós nessa terra. Eu quero que você entenda algo hoje, que no reino dos céus, a audição, ela sempre foi mais importante do que a visão. A visão, ela é importante, mas na Bíblia nós vemos muito mais Deus falando ao homem do que Deus mostrando ao homem. Quem concorda comigo? Amém? Nós vemos, por exemplo, Davi quando enfrenta Golias. Se ele fosse por aquilo que ele estava vendo, ele iria à guerra? Ele iria enfrentar? Sinceramente, gente, Davi tinha 3 metros, Golias tinha 3 metros de altura, ele era um homem enorme, tinha espadas, ele era um guerreiro formado, e Davi, ele era um pequeno homem. Ele era baixo, ele era realmente fraco, aparentemente, e se ele fosse pela visão dele, mas ele declara, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele estava sendo guiado pela fé dele, não pelo que estava vendo. Eu poderia citar várias histórias aqui, um contexto e uma história que eu acho legal, Números 20, quando Deus olha para Moisés, e Deus fala assim, Moisés, fale a pedra, e dela vai jorrar água. Se você for ler Gênesis 20, versículo 8, e Moisés, ao invés de falar a pedra, ao invés de falar para a pedra, jorre água, ele pega a vara dele, e ele bate na pedra, e a Bíblia diz que ele bate 2 vezes na pedra. Ok, a água sai, mas Deus repreende ele, e Deus fala assim, por que você não ouviu o que eu falei? Por que você não foi guiado pela minha voz, por aquilo que eu falei, e não pelo desespero da nação? A nação estava desesperada e queria água, a comunidade estava desesperada, o povo estava vindo em cima de Moisés, falando, nós não temos nada para beber, e de repente ele vem e bate na pedra, desesperado, bravo que Moisés devia estar também, mas ele não foi guiado por aquilo que ele estava ouvindo, ele se guiou simplesmente pelos problemas e as tempestades que estavam chegando, tá ok? No filme, traz um contexto muito bacana, que são os pássaros, que o nosso amigo, cadê o nosso amigo brother, fez aqui, que ele entrou com os pássaros, e é interessante que o lugar que a Sandra Bullock, que é a Mallory, eu acho que é o nome do filme, vai chegar, o aviso que eles dão, aquele lugar que vai ser o lugar de refúgio, o lugar de escape, você vai saber que é o local pelos barulhos dos pássaros. Quando você estiver chegando, você vai ouvir muitos pássaros, gritando, enfim. Interessante que nessa caminhada há uma confusão, porque esses espíritos, além de entrarem quando eles tiram a venda, esses espíritos também, eles sussurravam nos ouvidos das pessoas, fazendo com que elas confundissem as vozes, elas começassem a ouvir vozes, por exemplo, tira essa venda, você vai ver coisas legais, você vai se sentir muito bem, vamos, tire isso, e de repente eles tiravam, e ali encontravam a morte. E nesse momento que eles estão se aproximando, então, há uma confusão, porque tem os pássaros falando, avisando, sendo um sinal para um local de refúgio, um lugar de esperança, um lugar onde eles iam encontrar o descanso, enfim. Mas também eles ouviam muitas vozes, principalmente as crianças que estavam ali, eles estavam constantemente ouvindo vozes. E se a gente for ver o contexto, é muito bacana, porque isso nada mais representa do que o papel da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Sabe, a pessoa do Espírito Santo, é interessante que em Mateus capítulo 13, nós vemos
o mesmo exemplo, o Espírito Santo descendo como pomba, como um pássaro a Jesus. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, ele sai das águas, então abre-se o céu, desce a pomba, que representa ali o Espírito Santo vindo até Jesus, e ouve-se uma voz nos céus dizendo: você é meu filho amado. Então, o papel do Espírito Santo é nada mais como um bom conselheiro, o bom consolador, é aquele que traz a palavra do próprio Deus, ele é o próprio Espírito de Deus, então ele traz a vida de Deus dentro de nós, amém? Vamos ver aqui, constantemente o diabo ele tem falado nos nossos ouvidos, constantemente o diabo tem soprado coisas nos nossos ouvidos. Cara, você está começando o ano, você está dando os seus primeiros passos em 2019, você tem muitos projetos para esse ano. Quem tem projetos? Muito legal, você tem que planejar. Você não pode simplesmente se jogar em 2019, vamos ver o que vai dar. Sabe o que vai dar? Nada, vai chegar no final do ano e não aconteceu nada. Você não vai atingir lugar nenhum. Você tem que ter um foco, você tem que ter uma direção, você tem que colocar uma meta, talvez para a sua vida profissional. Cara, esse ano eu quero estar, para quem é desempregado, eu quero estar bem empregado. Para quem já está, eu quero conseguir um aumento salarial na minha empresa. Ou para quem quer trocar, eu quero um emprego um pouco melhor. Você coloca projetos, né? Na vida sentimental, para quem já é noivo, esse ano eu quero casar, esse ano eu vou organizar minha vida. Para você que está namorando, cara, talvez esse ano vai ser um ano que eu vou dar um próximo passo no meu namoro, talvez eu vou noivar, vou pedir a minha noiva, o meu noivo, né? Meu noivo é chato, né? Normalmente é o homem que pede, mas enfim, pode acontecer, né? Fazer o quê? Se o cara é devagar, a menina toma os passos e pede o homem em casamento, mas enfim. Ou você que está solteiro, né? Talvez esse ano, cara, vai sair o namoro, velho, né? Vai sair, cara, não tem nenhum pecado em você planejar, não tem nenhum erro em você querer falar, você querer escrever e nas suas orações você colocar perante Deus, você que se sente preparado para viver isso, né? Interessante que nós sempre falamos que o namoro, cara, ele tem que te dar um destino para o casamento, não é namorar por namorar, porque o amigo começou a namorar, vou namorar para não ficar no vácuo, né? Então, vamos ver o que tem aí, vai você, vamos lá. Não, velho, não é legal porque você vai se ferir e você vai ferir a outra pessoa, ok? Então, o namoro tem que ser proposital, você vai ser intencional. Eu vou namorar porque eu tenho um planejamento de daqui 2 anos eu casar, daqui 3 anos, daqui 1 ano e meio, enfim, daqui 1 ano, daqui 3 meses casar, né? Tem gente que é rápido, né? Namora já quer casar, enfim. Então você faz os seus sonhos, você planeja, você coloca. Só que eu quero que você saiba que o papel do diabo é justamente, João 10,10 fala que o ladrão vem senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Olha, de coração, você acha que realmente o diabo ele quer que você tenha êxito nessas áreas da sua vida? Na moral, você quer que o diabo, você acha que ele quer que você tenha um namoro super incrível, pureza, santidade? Sério? Você acha que o diabo assim vai ficar muito feliz se o seu casamento for incrível, se você está constantemente em paz com o seu cônjuge, você respeitar ele, vocês terem momentos de oração juntos, vocês amarem os filhos, vocês criarem. Você acha, na moral, que o diabo assim, cara, legal isso, nossa, como eu fico feliz por isso? Hein? Não, o papel dele, justamente, o papel do diabo e os seus demônios, é justamente fazer com que a gente venha morrer espiritualmente, a gente venha se afastar totalmente de Deus, a gente venha nos esfriar, nós venhamos nos esfriar na nossa fé. E sabe como ele faz isso? Através dos sussurros, através das flechas, dos dardos inflamáveis que fala em Efésios 6, ele constantemente fica jogando dardos inflamáveis na nossa mente, através de pessoas, através de situações, através de coisas que vêm ao nosso coração. Quantas vezes você está lá sozinho, vê um negócio ruim dentro de você, não é? Cara, isso são palavras do diabo. Quando vem sussurros dizendo para você desistir e largar, são palavras do diabo. Né? Ontem eu estava com os líderes e eu contava a história de Moisés. Moisés, no início, quando ele tinha 40 anos, ele foi criado num palácio com faraó. De repente ele decide visitar os amigos dele. Quando ele vai visitar os amigos, o povo, a nação dele, que eram os judeus, que eram escravizados pelos egípcios, ele vê que os egípcios estavam abusando
dos amigos dele, ele fica muito irado, pega um egípcio e mata o egípcio. No outro dia, os amigos dele estavam lá discutindo, estavam meio que querendo brigar, ele tenta separar a briga e fala, por que vocês estão ferindo um ao outro? Por que vocês estão discutindo? Parem, não briguem um com o outro. E um dos amigos fala, cara, você acha que você é líder ou juiz sobre nós? Quem que nomeou você líder ou juiz sobre nós? Olha a voz do diabo, trazendo justamente o propósito da vida de Moisés. Colocando por terra aquilo que de fato Deus queria que ele fosse, que era ser líder e juiz sobre a nação de Israel. E aquilo faz com que ele se apega àquela palavra, aquilo tranca tanto o coração dele, trava tanto que ele foge. Ele decide desistir da caminhada, daquilo que Deus chamou ele para fazer de fato. Ele fica 40 anos fugido. Ele fica 40 anos longe, depois Deus vem, chama ele volta então para a nação, restaura, e é o grande líder, é o grande juiz. Cara, o diabo ele sempre ele vai fazer de tudo para derrubar aquilo que Deus quer que você seja. Ele vai fazer de tudo para você ser infeliz, ele vai fazer de tudo para você duvidar daquilo que Deus tem para você. Nós sempre falamos aqui que a dúvida não vem de Deus. Veio dúvida, duvide da dúvida. Essa é uma pira muito legal. O Roninho ficou me olhando. É muito legal isso. Não acredite nela, velho. Não dê crédito à dúvida. Tá ok? Creia nas palavras de Jesus. Amém? Creia naquilo que Jesus tem falado. Sabe? Nós somos guiados pela fé e não pelo que nós vemos. Então, 2019 você está se planejando. O diabo ele vai sussurrar coisas horríveis nos seus ouvidos. Tome cuidado. Não tire as vendas, sabe, não sei se dá de entender, sabe, toma cuidado para ouvir de fato a voz do Espírito, o Espírito de fato que está falando dentro de você. Como que o Espírito está falando dentro de mim, Mateus? O Espírito ele vai falar constantemente, de maneira clara, através da palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita há milhares de anos, mas ela é tão real e tão completa que nos dias de hoje ela fala conosco ainda. Nós sempre falamos que a Bíblia é o único livro em que o autor está presente. O próprio Deus está no momento que nós estamos lendo e traz respostas exatas para nós. Sabe, aprenda no ano de 2019, coloca no seu coração uma leitura diária da Bíblia. Não como um livro qualquer, mas como a resposta para tudo que você precisa. Amém? Enfim, no filme nós vemos que constantemente eles ficam vendados. Constantemente eles estão com a venda, porque se tirarem a venda, eles vão morrer. É exatamente isso que acontece. Porém, nós vemos que o diabo ele sempre vem com engano. Ele sempre vem dizendo, assim como acontece no filme, não, pode tirar, não vai acontecer nada não. Sabe o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3? Foi exatamente isso. Quando em Gênesis nós vemos Adão e Eva sendo criados desde o princípio. E o diabo fazendo o quê? Quem disse que vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, Eva fala, Deus falou, senão a gente vai morrer sem a gente comer. E a serpente que é ali representada pelo diabo, o que ela fala? Não, vocês não vão morrer não. É que na verdade vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser tipo que nem ele assim, vocês vão compreender tudo. Vem com engano. E o que eles fazem? Eles tiram a venda. Sabe, muitas pessoas, eu já ouvi isso muitas vezes, que falam que quando a igreja, quando ela instrui contra o pecado, ela fala sobre viver uma vida em santidade, sobre se afastar de algumas coisas no mundo, né, sobre de fato vendar os seus olhos para aquilo que o diabo tem colocado. As pessoas falam que eles estão nos privando do mundo, eles estão deixando que a igreja deixa que a gente não viva de verdade a juventude, tá? Eu quero aproveitar a juventude. Eles não fazem que a gente aproveite de fato. O que nós queremos na verdade é que você seja salvo. O que nós queremos na verdade não é te privar do mundo, mas é te salvar do mundo. Você entende? Sabe, o que a igreja, o papel dela é que você venha ser salvo e venha viver uma vida plena em Cristo aqui na terra.
E se você tirar as vendas, meu amigo, infelizmente você vai começar a atingir uma morte espiritual, física. Você vai estar bem, você vai estar andando, vai estar comendo, você está fazendo a coisa, mas a sua alma vai estar triste. Você vai estar morto espiritualmente. Sabe, quantos de nós já, algumas vezes já estivemos afastados de Deus? Eu falo de mim. Talvez você encontrou Jesus há pouco tempo, ou teve uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus, enfim, encontrou Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Eu fui criado criado em igreja, neto de pastor, filho de pastor. E os meus momentos que eu tive afastado do Senhor, foi o tempo exatamente que eu encontrava a minha morte espiritual, cara. Era um momento em que eu não conseguia orar. Era um momento em que eu só chorava quando eu chegava em casa. Quando eu deitava, eu colocava minha cabeça no travesseiro. E eu lembrava de tudo que eu tinha feito, das coisas que estavam acontecendo na minha vida. De repente, cara, eu sabia que eu estava longe dos caminhos de Deus. Isso era uma morte espiritual. Isso é a morte espiritual. E é isso que o diabo quer de fato que venha acontecer com cada um de nós. Sabe, em Marcos capítulo 4, vai nos contar uma história em que Jesus ele acalma a tempestade. Marcos 4, versículo 37 em diante, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Sabe o que estava acontecendo com a vida daqueles discípulos? Eles ainda estavam sendo guiados pelo que eles estavam vendo. A tempestade se levanta, de repente começa a balançar todo o barco. Eu quero que você saiba, deixar bem claro, talvez em 2019 vai se levantar tempestade na sua vida. O próprio Jesus, ele declara em João 16, ele fala: no mundo tereis aflições. As situações difíceis, elas vão chegar. O momento da intriga na família, o momento do problema financeiro, o problema profissional, a briga com o cônjuge, a discussão, enfim, o que for. A grande questão é como nós vamos nos portar. A grande questão não é o problema chegar, é como nós vamos solucionar esse problema. Nós vamos nos guiar por aquilo que nós estamos vendo, pela tempestade que está se levando, pela doença que chegou, agora eu estou enfermo, eu vou morrer, pelo problema na minha casa, ou por aquilo de fato que eu sirvo, ou aquilo que eu creio, ou aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu estou vendo pela fé, todos os dias no culto, numa célula, nos meus devocionais. Sabe, os discípulos, eles infelizmente, eles estavam sendo guiados pelo momento. Eles estavam sendo guiados por aquilo que estavam vendo, mas interessante que Jesus, ele estava no barco, descansando. Era a mesma situação. Jesus não estava passando a mesma situação que os discípulos? Estava. Jesus, ele não estava em outro mundo. Não era o corpo de Jesus ali não, ele estava exatamente ali. Só que como que Jesus conseguia descansar no meio de uma tempestade? Como que Jesus conseguia dormir no meio de um grande problema que chega? E talvez essa seja a sua pergunta. Cara, como eu vou conseguir descansar durante um grande problema que vai chegar em 2019? Como que eu vou conseguir ficar de boa esse ano, quando uma grande tentação se levantar contra a minha vida? Quando uma grande provação vir e se levantar contra a minha vida? Sabe, nós devemos seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele vem para os discípulos, ele fala assim exatamente: vocês ainda têm, vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Sabe, esse ano é ano de você orar: Deus, muito mais que ver, eu quero ter fé esse ano. Muito mais do que ter experiências físicas, eu quero de fato ter fé. Eu quero intensificar a minha fé no Senhor esse ano. Eu quero de fato crer no Senhor com tudo que eu tenho. Eu quero confiar mais no Senhor esse ano. Eu quero de fato aplicar tudo aquilo que eu estou lendo na Bíblia.
Sabe, porque de fato, se nós tivermos a nossa fé fundamentada em Cristo, nada vai nos abalar. Sabe o que é isso? Nada vai nos abalar. Ah, é um problema na família, nada vai nos abalar. Mas é uma doença grave, nada vai nos abalar. Ou nós cremos em Deus, ou nós confiamos na obra da cruz, o que Jesus fez, ou nós abandonamos e largamos. Você entende isso? Você crê no Deus que você serve? Sabe, Jesus ele conta, para eu poder encerrar aqui. Jesus ele conta uma parábola. Jesus conta a respeito de dois homens, que ambos construíram uma casa. Mas um construiu sobre areia, e o outro construiu sobre uma rocha. E para ambos, a tempestade veio. Os problemas chegaram. As dificuldades vieram. O vento soprou. O vendaval foi grande. Um que construiu sobre a rocha, a casa continuou de pé. Ela até balançou. Talvez caiu umas gotinhas de água dentro da casa. Talvez o telhado não segurou muito bem. Talvez caiu a energia, mas a casa ficou de pé. Agora, para o outro que construiu sobre a areia, o que aconteceu? A casa caiu, literalmente. O problema foi grande, uma grande destruição. Tristeza, desânimo, desistência. Esse ano a decisão é sua, está nas suas mãos. Nós sempre falamos aqui, onde você está hoje é resultado do que você fez no passado. A escolha dos caminhos que você tem trilhado hoje, de como você está, a escolha foi sua no passado. Por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Existe um livro muito legal do Paulo Vieira, amor? É? É Paulo Vieira? Sobre autorresponsabilidade? É? Eu não estou vendo. Sim? Depois vocês podem ler um livrinho bem pequenininho, assim, vermelhinho, autorresponsabilidade. E ele começa no livro dizendo, aonde você está hoje é resultado do que você escolheu. O que você está vivendo hoje, não tem como colocar a culpa, mas meu pai, Mateus, mas a minha família foi difícil. Mas eu tive grandes problemas no meu passado. Mas Mateus, você não sabe o que eu passei. Cara, realmente eu não sei o que você passou. Mas você poderia ter escolhido diferente. Sabe, tantas pessoas que nós vemos vencendo grandes problemas. Sabe, tudo é questão de escolha. 2019 está aí na sua frente. 2018, amigo, passou, já era, acabou. Não tem como remoer mais, não tem como voltar mais 2018. Foi, enterra, joga para trás, acabou. 2019 chegou. É daqui em diante. Qual vai ser a decisão que você vai tomar para a sua vida? Qual vai ser o rumo que você vai tomar para a sua vida? O que você quer? Interessante pensar que as suas decisões desse ano 2019 vão repercutir por todos os outros anos na frente. Talvez uma decisão que você tome esse ano, cara, lá em 2040, você vai estar colhendo aquilo que você fez em 2019. E você vai olhar, cara, como foi bom aquele dia, naquele exato momento eu falar não. Como foi bom aquele dia, aquele exato momento eu dobrar meus joelhos. Como foi bom aquele dia, aquele exato momento, aquele problema chegou e eu empurrei. Eu não quis, eu fugi do pecado. Não, eu disse sim para Jesus. Eu corri para o propósito de Deus. Como foi bom aquele momento em que eu falei sim para aquele relacionamento bom que Deus tinha colocado. Como foi bom quando eu falei não para aquele relacionamento que ia acabar comigo. Sabe, não seja guiado por aquilo que você está vendo. Saiba, Jesus está no mesmo barco. E isso é suficiente. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Se Ele está no barco, você não precisa fazer nem força. Porque Ele está no barco. Amém? Se Ele está no barco, vai dar tudo certo. Nós vamos correr para o propósito que Deus tem para nós. Nós vamos correr a corrida que nos foi destinada, nos foi proposta. Em nome de Jesus. Antes de eu fazer a oração final, uma das coisas que mais pega os jovens é a vida sentimental. E nós sempre na primeira onde nós fizemos um tempo de oração pela vida sentimental do jovem. Aquele que está casado,
aquele que está noivo, aquele que está namorando, mas principalmente aquele que está solteiro. Nós constantemente falamos, nós sempre caminhamos, sempre falamos a respeito da importância de um bom relacionamento. O cara, a menina, a pessoa que está namorando com você, o homem e a mulher, ou vai levar você para o propósito de Deus, ou vai travar você. É duas opções. Não existe meio termo. Cara, hoje estou falando, a gente caminha com jovens constantemente. Ou a pessoa empurra para o propósito, ou a pessoa derruba o propósito. Ou a pessoa de vez quebra aquilo que Deus tinha. A grande questão é, o que você quer para a sua vida? Sabe, nesse ano de 2019, você que quer permanecer solteiro, você que quer fazer esse voto com Deus, talvez, cara, você encontrou Jesus há pouco tempo, e você tem um histórico de relacionamentos, eu recomendo você, fique um ano com o Senhor, somente com Ele. Guarde um ano para confiar no Senhor. Guarde um ano para entregar o seu coração para o Senhor. Ao invés de entregar o seu coração novamente para um outro rapaz, uma outra menina, e depois você sofrer. Faça pelo menos um ano de volta ao Senhor. Eu fiz quando eu era solteiro. Eu tive que fazer, fiquei 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, 2 anos, que eu fiquei só. Eu falei, Deus, agora é do Senhor, depois da minha juventude, obviamente da minha adolescência toda, né? Mas teve um momento que eu dei uma vaciladinha, voltei e falei, Deus, agora não quero mais nada. Minha esposa está de prova, as meninas me chamavam no Face, no inbox, porque o cara bonito desse, né? Meninas me chamavam no inbox, eu não respondia nenhuma. Na época eu não tinha WhatsApp ainda, para ver como eu sou velho, né? No inbox, de e-mail, coisa arada. Inclusive, né, a minha esposa que está ali me mandava mensagenzinhas no inbox, no Facebook. Oi, você precisa de ajuda nos jovens? Né, esse miguezinho que é velho, né? Miguezinho que a gente já manja. Eu não respondia nenhuma das meninas. E olha que era, umas 2, entendeu? Tá ligado? Não, era gente pra caramba. Nossa, era uma multidão. Por quê? Porque eu decidi me guardar. Você entende? Eu decidi cuidar do meu coração. Provérbios fala, acima de tudo, guarde o seu, acima de tudo, de qualquer coisa, guarde o seu coração. Amém? Então sonhe, conquiste, vá atrás da sua faculdade, seus planos, seus projetos financeiros, profissionais, ganhe pessoas, ame pessoas, pregue a palavra de Deus. Você cumprindo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, quando você vê a pessoa certa já está do seu lado, o Senhor vai proporcionar. Foi assim na minha vida. Foi assim, eu era líder de jovens de Jaraguá do Sul, eu estava lá, a Suene estava no meio dos jovens, nunca quis nada, nunca pensei em nada. Ela era uma menina que estava nos jovens, participando, embora depois eu descobri que ela fazia de tudo para sentar do meu lado. Mas, eu estou me achando demais hoje, né? Depois ela vai me pegar. Depois ela conta a versão dela, da história. Cada um tem uma versão, tu sabe, né? Enfim, então ela, eu nunca percebi, estava ali ajudando, participando. Daqui a pouco ela pegou a ação social dos jovens, começou a ajudar. Ela ficava nas sextas-feiras, nós fazíamos toda a arrumação da igreja, que a gente ajeitava, a gente tirava as cadeiras, os bancos, fazia decoração, todas as sextas-feiras a gente fazia isso. E ela estava todas as sextas-feiras, era um grupo de 10 pessoas, ela estava lá se esforçando, tinha oração de segunda a sexta, todas as orações, ela saía da faculdade, ela estudava, ela vinha lá de bis, ela tinha uma bis, e ela vinha lá, inclusive dei várias bandas com aquela bis, ela vinha de bis, orava todas as noites, eu falava, cara, o que eu quero mais? Uma pessoa de oração, uma pessoa que se entrega pela casa de Deus, pela obra de Deus. Sabe, eu sabia o que eu queria, eu sei, cara, o Senhor me chamou para o ministério. Eu preciso de alguém que esteja no ministério tão quanto eu. Você entende? A questão é, você precisa se encontrar primeiro, antes de querer encontrar alguém. Você precisa encontrar o que Deus tem para você. Se vocês não souberem, vocês vão se perder, cara. Um vai puxar, um vai empurrar e vai dar tudo errado. Então encontre o seu ministério primeiro, aquilo que Deus tem, depois você vai estar preparado, de fato, para você encontrar alguma pessoa, e quando você encontrar, é o que nós falamos, Deus não une pessoas, Deus une
propósitos. Amém? Eu queria nesse momento orar por você, primeiramente debaixo dessa palavra, por todos nós aqui, que esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ser guiados pela fé,